Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast incrível, com uma história inspiradora. Tô cheio de curiosidade pra saber, porque hoje o papo será com ela, Valeuska, das quadras de vôlei, das medalhas olímpicas, dos pan-americanos, do mundo, pro NapaCast. Uma salva de palmas para Valeuska. Uhul! Seja bem-vinda! Obrigada, eu que agradeço Que pelo honra ter convite. você aqui. Bate-papo, né? Que honra ter você aqui. Obrigada. Muito curioso, a gente estava conversando ali fora e já deu para perceber a sua forma de pensar sobre as mudanças que nós temos em relação como era há 20, 30 anos atrás, quando uma menina pensa em jogar vôlei, como é hoje, enfim. Mas antes, Valeuska, de saber um pouquinho mais da história, eu te trouxe alguns presentes. E eu já vou presentear já, porque senão a Luísa me puxa a orelha e fala que eu esqueço. Mal cheguei, já ganhei presente, gente. Demais isso. A Chocolate, que é lá da minha terra, de Bragança, te mandou obrigada. trufas, pão de mel, um chocolatinho. Obrigada. Foge da dieta. Agora eu posso fugir. Agora pode. A gente tem um grande Obrigada. parceiro que faz os campos de futebol society do Ronaldo Academy e grandes atletas também com grama sintética. Ele te mandou também um tapetinho de grama artificial, bonitinho. Yoga, bonitinho. muito obrigada. Muito bonitinho. Pra fazer yoga vai ser ótimo. E aqui um mimo do NapaCast pra você, só pra ter ótimo. um mimozinho pro treino. Muito obrigada, viu? Obrigada pelos presentes. Valeuska, me conte tudo, não esconda nada. Como que a Valeuska surge no vôlei? Pela Meu altura? Deus. Eu acho que sim. E um pouco pela desenvoltura que eu tinha em praticar vários esportes. Na escola, né? Isso é identificado na escola. Com o professor Heron, que entra na minha escola, organiza um pouco ali o setor da parte física, né? Uhum. Da parte que eu gostava muito, porque eu já começava a competir com os meninos nessa época. Mas aí eu jogava de tudo. A queimada naquela época em Belo Horizonte era demais. Você Então, é de BH, né? eu sou mineirinha. Que delícia. Então, era muito bacana. Eu me divertia muito. Só que o professor Heron, no meu documentário, O Último Ato, conta que... e uma história que eu nem me lembrava, que ele entregou um panfleto perto de um supermercado, na porta do supermercado. Eu peguei esse panfleto e levei para o meu pai, dizendo que eu queria entrar nessa aula especializada de vôlei. E aí meu pai me levou, e aí eu acho que foi que tudo Foi virada de começou. chave. Isso com quantos anos, Valeuska? Com 12 anos. Você sempre foi alta? Sempre. Só uma curiosidade. Eu acho importante isso, a gente tem sempre uma parte do podcast que é uma parte social, informe a sociedade, enfim tal. Você sofreu bullying por ser alta? Esse nome não existia. Não existia. Zoavam muito? Sim, Você lidava bem com mas isso? eu acho que sim. Eu acho que eu nunca me preocupei muito. Eu sempre tive muitos apelidos, né? Uhum. Porque naquela época a gente, né, tinha muitos apelidos pelas características. Física, Era assim. Só que eu acho que não. Muito cedo, eu já comecei a jogar vôlei com 12 anos. Então, eu interagia já com pessoas grandes. Então, para mim, aquilo era muito normal. Mas é claro que eu não podia sentar, não era a primeira da fila, eu não podia sentar na frente na sala, porque senão eu atrapalhava as pessoas. Até hoje é Até hoje é assim. assim. A gente tem, né? Você tem uma noção que você não pode sentar na frente, porque você vai atrapalhar as outras pessoas. Mas eu acho que esses nomes existiam, esses apelidos existiam, mas não eram coisas que me atrapalhavam, que me Que bom. atrapalharam naquela idade, naquela época. Até porque eu acho que eu fiz uso disso também. A seu favor. Tudo bem, eu sou uma girafa, mas eu consigo, no vôlei, na queimada, eu sempre fui mais forte que todo mundo. Tinha domínio mais da bola que as outras pessoas. Isso é legal de ouvir, porque você não usou, talvez, de uma fragilidade ou de uma emoção, enfim, da galera zoar pra que isso fosse algo ruim pra sua vida. E pelo contrário, virou combustível, né? Sim, nem todas as pessoas encaram dessa maneira. Algumas pessoas sentem Sim. muito, trazem isso para né, a vida até hoje. Mas eu acho que não, comigo foi muito tranquilo, assim. Mas aí entra, então, lá com seus 12, com o panfleto do professor Heron, enfim tal. E quando a Valeuska decide, assim,
nossa, eu vou viver disso. Dava pra pensar Nossa, disso? não, imagina. Eu tinha 12 anos. Eu não imaginava jamais. O Heron fala 6 meses depois que eu estava nessa escolinha especializada, fala para o meu pai. Eu queria muito levar a Valesca A ainda naquela Valesca naquela. época, para fazer um teste no Minas Tênis Clube. Eu ainda tinha 12 anos naquela época. E meu pai disse: Nossa, mas como que eu vou levar uma menina para fazer um teste? Imagine você, uma menina de 12 anos, sendo testada pela primeira vez. Para mim, eu não Era uma encarava brincadeira. daquela forma. Para mim, era Era uma diversão. brincadeira. Eu vou lá mostrar o que eu sei fazer no momento. E, enfim, passei nesse teste do Minas, e aí eu acho que tudo começou de uma brincadeira. E eu fui evoluindo dentro do Minas, que já tinha uma estrutura muito boa. Eu aprendi os primeiros fundamentos, refinei, eu acho, os fundamentos ali no Minas Tênis Clube com a Yara Ribas. E fui crescendo nas categorias de base do Minas. E aí fui sendo convocada para seleções brasileiras, infanto, juvenil. Ah, você já foi então pra seleção brasileira desde Sim, as desde categorias de base? 14 anos. Porque Caramba! essas seleções, elas existem. As seleções de base, você começa a viajar América do Sul, jogando sul-americanos. E aí tem até os mundiais de juvenil, já tem os mundiais. Você joga isso com 15, Que 16 anos. demais isso. Só que eu vou te contar o momento que eu acho que isso ficou realmente, que me impactou muito, porque me apresentando para a seleção brasileira, infanto e juvenil, eu ficava concentrada 5 meses. E a escola? E a escola? Exatamente. E nessa época eu já jogava a Liga Nacional naquela época, porque não era Superliga, era Liga Exato. Nacional naquela época. Então, durante provavelmente 6, 7 meses, eu não conseguia ir à escola. Eu me matriculei no ensino médio, no primeiro ano, 3 vezes. E aí foi quando a professora, a diretora do colégio, Isabela Hendricks, chamou a minha mãe na escola e falou: Dona Cida, ela não está conseguindo conciliar. Ela tem que tomar uma decisão. Ou ela segue jogando vôlei, ou ela volta para a escola. E aí foi que os meus pais, eu acho que tomaram a melhor decisão que eles poderiam tomar, mas eu acho que foi uma decisão muito difícil para eles. Porque quantas meninas param de jogar vôlei e têm sucesso Sim. na carreira? Seguem uma carreira e têm sucesso na carreira. Então, eu acho que, olha, E qual foi a decisão na época? a decisão foi que eu pararia de estudar para me Pra dedicar jogar. ao vôlei. Que legal. Então sua família nunca Muito foi contra? nova. Não, Não, apoiava imagina. mesmo. Com essa decisão deles, aí, nesse momento, eu acho que eu entendi que eu tinha realmente que me dedicar para as coisas darem certo. Aham. Então, virou de brincadeira a uma responsabilidade. E aí, realmente, eu tinha que aprender a me dedicar, a como seria, a realmente olhar as meninas já consagradas e trilhar um caminho aí de E vitória. nessa época de 16, 17 anos, enfim, tal, já rolava alguma bolsa, alguma grana? Você Eu lembra? tinha as bolsas nos colégios, porque eu representava os Tá. colégios e jogava pelos colégios. E eu acho que com 15 anos eu já comecei a ganhar uma ajuda de custo, sim. Tá. Era um valor, claro, Irrisório. simbólico, mas já me ajudava nas viagens, porque a gente viajava muito, mas meus pais sempre contribuíram muito para que tudo desse certo, assim. Eu acho essa educação deles e o que eles me ensinaram desde menina foram muito importantes para mim nessa construção, mas com essa base sólida que eles me deram. Então, eles são muito importantes e foram muito importantes nessa época Você para lembra a mim. primeira vez que eles foram te ver em quadra? Ou um campeonato específico, ou não tô falando os grandes Olimpíadas, mas assim, nessa fase, nossa, olha como ela tá, olha no time que ela tá, olha o que ela conseguiu, enfim, tal. Você lembra dessa imagem? Sabe que eu tenho uma imagem muito, muito bacana, porque muitas das outras jogadoras, os pais iam no treino, os pais iam em todos os jogos, eles estavam ali muito presentes. E os meus pais não foram assim. Meus pais não estavam sempre comigo em todos os jogos, em todos os campeonatos.
Eu lembro, claro, que quando eu fui convocada a primeira vez para a seleção mineira, e a gente disputou um brasileiro dentro do Minas Tênis Clube, e eles foram e acompanharam esse campeonato. Mas eu acho que isso também foi muito interessante, porque eu não era dependente deles para fazer nada. Vou te contar uma história que está no meu documentário. Com 12 anos de idade, minha mãe me leva para fazer esse teste no Minas Tênis Clube e pede para eu prestar atenção no caminho. E eu não entendi, mas prestei atenção, porque eu era sempre muito obediente. Prestei atenção no caminho, cheguei, passei no teste. Quando a gente voltou para casa, no outro dia, a minha mãe me disse: o dinheiro do lanche, o dinheiro do ônibus, hoje você vai sozinha. Você prestou atenção no percurso? Prestei, mas eu jamais imaginaria que a minha mãe faria no outro dia eu fazer o trajeto todo com 12 anos sozinha. Hoje não acontece isso, né? Jamais. Que os pais deixam uma criança de 12 anos. Jamais, isso não acontece. Mas eu acho que aquele momento me formou muito como pessoa também. Porque eu acho que eu tomei as rédeas ali da situação. Se eu quero ir, eu terei que ir sozinha. Então, eu acho que muita coisa do que eu sou hoje... Se deve a isso. Nossa, eu descobri isso anos depois. Que um ato simbólico da minha mãe determinou muito do meu caráter e da minha personalidade hoje. Porque a maior parte do tempo você ia estar sempre fora, né? E não ia ter o pai e a mãe perto, né? Não, exato. Mundo, Olimpíadas, outros países, enfim, tal. Então, esse preparo... Mas isso é lindo de ouvir, né, Valesca? Porque eu fico imaginando... Eu sou pai também, eu fico imaginando como pai, como mãe, com 12 anos, acreditar no talento do filho pro esporte, que, querendo ou não tem grandes incentivos, né? Talvez hoje a mídia ajude um pouco, mas talvez naquela época, nossa... vai rolar grana, vai ser uma profissão que você vai ganhar muito dinheiro, enfim, tal. Não, mas é o talento, né? É o acreditar no sonho, talvez, ali do vôlei, né? E eu acho que essa imagem dos pais dá um sentimento de orgulho muito grande também, né? Desse preparo, assim. Porque não era assim, né? Mas eu acho que eles me prepararam ainda antes. Na maneira que eles nos educaram, eu e meu irmão. Então, eu falo sempre de preparação no vôlei, né? De estratégia, de quando a gente vai entrar na quadra. E a preparação, ela é muito importante em muitos momentos. E eu acho que essa educação foi, sim, uma preparação para a vida. E eu não sei se... Não havia esse pensamento de disputará uma Olimpíada, será uma grande jogadora e viverá sempre fora de casa. Eu acho que não havia. Era muito mais inocente do que isso naquela época. Mas eles acreditavam em mim porque eles acreditavam na educação que eles me deram. Que demais isso. E isso para mim é de muito orgulho mesmo. Porque eu mudei muito conforme o tempo, mas essa essência de casa, dessa educação deles, permanece comigo até hoje. Eu posso imaginar. E nessa trajetória... quando você começa a alçar novos voos, novos times, enfim, em que momento a Valesca se vê, ou, caramba, tô indo pra seleção brasileira e agora o negócio ficou mais sério ainda. Não que os outros não tenham sido sérios, mas acho que assim, o sonho de qualquer atleta é ir pra Olimpíadas representar seu país, ir pra um Pan-Americano representar seu país, né? A gente pode ser hipócrita e falar, não, só o campeonato estadual que tá tudo ok, não. Né? Para algumas jogadoras, isso tá ok. Mas você queria mais? Não, eu sempre me preparei para ser... E eu aprendi isso com o tempo nessa caminhada. Eu tenho um divisor de água, sim, na minha carreira, quando o Bernardinho ligou para o telefone fixo da minha mãe em Belo Horizonte. Telefone fixo, em 97. Eu lembro que eu tinha preparado uma festa de 18 anos. Eu tive que adiar a festa porque o Bernardinho tinha me ligado. Essa cena foi muito bacana, porque eu atendo o telefone fixo. Ah, é o Bernardinho. Eu falo, hã? O Bernardinho ligando no fixo da casa da minha mãe? Imagina. É trote. E meu pai e minha mãe vêm para perto do telefone. E eu falo, mãe, é o
Bernardinho, tá aqui. Fala. E eles ficaram ali tentando ouvir, e ele me convida. Eu não fui convocada, eu fui convidada a participar de alguns amistosos que o Brasil faria no Nordeste contra a seleção japonesa. E aquilo, para mim, foi um outro mundo, porque o Bernardo era o técnico da seleção brasileira há muitos anos, e estar perto dele era uma subida num degrau muito grande. E naquela cabeça assim, caramba, ele sabe que eu existo. Eu já sabia que eu já sabia que ele sabia já de mim, porque Virna, Leila, algumas meninas jogavam comigo a Liga Nacional no Minas. Eu já participava do time adulto. Então, elas falavam sempre para ele. Olha, tem uma menina no Minas, ela está se desenvolvendo muito bem, você tem que prestar atenção nela, você tem que trazê-la para mais perto da gente, porque... Então, eu acho que essa conversa, né, as meninas mais velhas passam informação, né, das meninas mais novas para os técnicos. E isso foi, eu acho que me levou um pouco mais para perto do Bernardo. Que demais. E aí rolou os amistosos. Aí a Valesca sai ou daí permanece? Aí rolou os amistosos. Para mim era um mundo novo, uma velocidade alucinante. Eu nunca tinha participado daquele nível, né, de campeonato e de time. E aí, no outro ano, ele me convoca já para a seleção permanente. Em 98. E aí eu já faço parte mesmo como convocada da seleção. E me convida também para participar do projeto dele. Então, eu saio do Minas e vou participar do projeto do Rexona, que ele tinha em Curitiba. Então, eu saio do Minas, onde eu comecei, e saio de casa. Eu saio da casa dos meus pais e vou morar sozinha em Curitiba. Que foi um outro passo também, para mim, muito importante. Um aprendizado absurdo, né? Porque eu vivia diariamente com o Bernardinho. Então, foi incrível, assim. Ele é uma escola inteira. Eu não falo que ele é um professor, ele é uma escola, porque ele é uma escola como profissional e é uma escola de vida também. Que demais. E aí, quando você vai em 98, 2000 já tem Olimpíadas? 2000, eu já participo da minha primeira Olimpíada. E aí? Que foi, hein? Foi Sydney. Sydney 2000, já como titular da seleção. Primeira Olimpíada como titular, com 19 anos. Foi uma mistura de emoções e sensações, porque quando você entra e as mais velhas ficavam, a gente precisa tomar conta dessas meninas mais novas, porque é realmente O psicológico deve... É um parque de diversão. Imagina, você entra num lugar que tem atrações o dia inteiro, que tem as pessoas mais bonitas do mundo, os atletas, e assim, realmente, se você não está muito focada, você realmente se perde. Mas eu acho que essa liderança dessas jogadoras mais velhas foram muito importantes naquele momento, porque imagine você, uma menina de 19 anos, disputando uma Olimpíada de verdade, disputando na quadra, entrando na quadra todo dia. Com mais as sensações de querer conhecer a Vila Olímpica, de querer conhecer como de querer ir na abertura da Olimpíada. Então, são muitas coisas, muitas sensações e emoções envolvidas que eu tive que controlar, e elas me ajudaram muito, porque eu lembro muito bem que a base que elas me deram ali, eu tinha preocupação só em entrar na quadra e jogar. Então, foi uma experiência realmente incrível para mim e liderada pelo Bernardinho. E como foi essa Olimpíadas? Medalha de bronze. Imagina, minha primeira Olimpíada, já subo no pódio, medalha de bronze. O que acontece quando toca o hino nacional? Meu Deus. Isso eu senti em 2008, né? Foi de ouro, né? 2008 foi 2008 foi de ouro, quando toca... em 2000 não toca o nosso hino. É verdade. A gente é bronze, só toca o hino do campeão. Então, essa sensação eu senti em 2008. Mas tem uma caminhada muito grande até chegar a 2008. Porque aí a gente termina com bronze em 2000 e se prepara para 2004, que foi Atenas. Entra um novo técnico, Bernardinho deixa a seleção em 2000, o Zé Roberto assume em 2003
e tem um ano para preparar aquele time E quando ele entra, você tem para a medo de você Olimpíada. sair? Por ter trocado técnico, assim? Tem essa sensação interna entre as meninas ou não? Não, porque eu já tinha um lugar, Um histórico, né? né? Já tinha construído um lugar. Então, o Zé Roberto entra e pega já essa base pronta que o Bernardinho tinha deixado. Já tinha uma base pronta ali. Então, o que ele fez? Ele tinha um ano só para classificar para a Olimpíada e para que a gente disputasse. Na minha segunda Olimpíada, 2004, eu já tinha jogado uma Olimpíada, então já para mim já não era mais novidade. Vinham meninas novas que não tinham jogado e eu estava no meio das meninas mais experientes e das das meninas novas. mais novas. Então, eu acho que o momento para mim foi muito diferente. Foi já de ter que guiar algumas, né, algumas peças novas e continuar olhando ali para a geração mais velha do que velha. eu. E aí a gente tem aquele fatídico jogo contra a Rússia, 24-19, que todo mundo lembra. Nós éramos um time muito forte e a gente sabia que a gente tinha condição de chegar na final. E quando a gente abre 2-0, a Rússia vira o jogo no quarto set. 24-19, a gente não consegue colocar uma bola no chão, perde no tie-break e fica fora da possível final, da final inédita do Brasil, porque o Brasil não tem uma medalha de prata na Olimpíada. E aí a gente volta para casa. Muitas jogadoras de 2004 saem da seleção, remanescentes em 2008. Então, em 2008, eu estava em outro momento completamente diferente. Eu e Fofão, únicas remanescentes da seleção. E aí a gente pega 15 jogadoras que algumas nunca estiveram na seleção, a grande maioria. E Olimpíada 0. Olimpíada 0 e eu e Fofão. Então, eu tinha ali, eu era referência. Então, eu passei por todo esse processo. Em 2008, eu chego como uma referência. Eu e Fofão. E esse caminho de 2004 até 2008 foi muito duro, porque nós perdemos o Mundial para a Rússia, de novo, nós perdemos um Pan-Americano em 2007 dentro do Rio de Janeiro para as cubanas, então nós caímos e levantamos muitas vezes. Foi muito difícil chegar em 2008 e entender as derrotas, ir construindo um novo caminho, e ir seguindo e criando esse caminho conforme a queda acontecia e levanta e ajusta, e não é aqui, é ali. Então, eu acho que a derrota de 2004 ensinou muito para a gente o caminho da vitória até chegar em 2008. Mas em algum momento de 2004 a 2008 você pensa, não vamos conseguir? Ou sempre tinha o pensar positivo? Eu sou sempre muito otimista. É impressionante porque quando você se prepara bem, você é otimista. Quando você se prepara para uma prova, Sim. você não tem medo da prova. Sim. Você pode perder o jogo, você pode perder a prova. Isso quer dizer somente que você precisa estudar mais. Sim. É só isso. Então, a derrota, ela existe somente se você não entende o sinal que ela está te dando. Então, tirar sempre o melhor da derrota te leva a construir um caminho da vitória. É aprender realmente com isso. Então, nós estávamos tão focadas e tão preparadas para 2008 que a gente chegou no Grand Prix, onde eu fui considerada a melhor bloqueadora do mundo, tão preparadas fisicamente e mentalmente que eu acho que nada Abalava. aconteceria para abalar. E isso eu tô falando do grupo inteiro, porque é coletivo. Todo mundo tem que andar para o mesmo lado, no mesmo sentido. Senão a coisa não acontece. Então você tem que costurar muita coisa para chegar a ser campeã olímpica. É muito trabalho. Existe, só por curiosidade, quando você fala assim, a gente se prepara fisicamente, mentalmente, enfim. Fisicamente a gente vê e observa, logicamente, treino, né? A gente fala muito sobre, às vezes na comparação no mundo corporativo,
a gente fala que os funcionários das grandes empresas têm uma dificuldade em se capacitar, em treinar, e a gente estava falando isso ainda há pouco, sobre esse imediatismo de eu já quero me tornar um diretor com 18 anos de idade, e ele não quer passar pelas etapas do processo. Mas como funciona o trabalho mental de uma seleção olímpica, por exemplo? Existe psicólogos falando, existe um trabalho de reconhecimento, existe um trabalho de autoconhecimento, de se auto-perceber. Como que funciona esse trabalho mental? Porque, às vezes, tô falando como leigo, né, e eu sempre assisti, né, o nível de concentração de vocês para entrar em quadra é absurdo. E às vezes são meninas novas, e aí me passa na cabeça, como uma menina nova tá tão concentrada e tão focada assim pro jogo? É puxão de orelha? Existe um trabalho... Como que funciona, Valesca? A gente tem falado muito de saúde mental ultimamente, porque essa nova geração tem trazido muito isso, Sim. né? Atingir o limite da saúde mental e dizer, não aguento mais, Sim, né? A depressão, sim. algumas atletas até abandonando os times. E eu vou te dizer que eu tenho falado muito, muito isso nos últimos nos papos que eu tenho tendo, que a saúde mental não é treinada dentro da seleção brasileira. Nós não temos um profissional como na parte física, Pra na cuidar parte da cabeça. Não, Não tem. nós não temos. Por isso que a gente vê os atletas. Imagine a pressão de um jogador de futebol para bater um pênalti na Copa do Mundo, o último pênalti que ele vai dar a vitória para 220 milhões de brasileiros. Aquilo é uma loucura, né? E assim, não existe um profissional, um trabalho que prepara esse atleta para esse momento. Algumas jogadoras, antigamente, nas gerações de 96 a 2000, a jogadora mais madura conversava com as jogadoras mais novas. Essa era a troca que Essa era a existia. Essa era o nosso treinamento mental. Esse era o nosso treinamento mental. E eu lembro que em 2008 tinha um profissional, era uma mulher, que acompanhava um pouco mais a gente, mas eu não via aquilo muito surtir efeito. Eu acho que, eu não sei se na maneira como conduziu, Sim. como trabalhou, mas eu acho que esse profissional tem que ser tão importante quanto o preparador físico, como fisioterapeuta, como técnico. Preparador mental ali, né? O preparador mental. E ele tem que estar presente. E por que isso não faz parte do treinamento? Por que a gente não pode deixar de fazer a parte com bola um dia na semana para fazer esse treinamento mental? Por que isso não é tão importante quanto... E a gente está vendo que é importante. É importante. Porque se você pode estar muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, mas se você não tiver a saúde mental para chegar, para desempenhar, Se na hora perde. do jogo, de um momento de pressão, quem vai receber a última bola do set? Quem é? A levantadora percebe muito isso porque ela olha. Quem é mais madura percebe como eu, olha e dá um toque na levantadora, não segura a jogadora, mas quem tá bem é ela, então ela que vai receber. Então a gente desenvolve essa percepção durante a vida, durante os jogos, o comportamento, esse autoconhecimento, a gente desenvolveu muito sozinho. Muito sozinho. Não, e é o que você falou, né? Imagina uma menina chegando com 18, 19 anos, é Vila Olímpica, é foto, é mídia, é ego, é medalha, é pódium. E se não tem ninguém trabalhando isso, realmente Sai do controle. Sai do controle. Sai do controle total. Porque manter o foco disso tudo no treinamento e no campeonato tem que ter uma pessoa. Porque fica realmente muito pesada. As jogadoras mais maduras fazem esse trabalho também. Por isso que eu digo que em 2008, eu e a Fofão e o Zé Roberto, também que coordenou isso brilhantemente, a gente, depois da Olimpíada, eu decido sair da seleção. Eu tinha um esgotamento mental absurdo. E eu saí de lá e fui jogar na Rússia, logo depois disso. Então, eu saí do Brasil, olha que loucura. Com todo esse esgotamento, eu tinha um contrato assinado com o time na Rússia. Eu chego no Brasil, 4 dias depois eu tenho que ir para a Rússia. Vi minha família? Não.
Comemorou? Comemorei? Não. Não. Bora trabalhar. Bora trabalhar. E aí, como que você administra isso? E é uma loucura, realmente. E aí você vive fora, sozinha. Meu marido era preparador físico nessa época do mesmo time que eu jogava, então eu tinha a companhia dele. Mas era a companhia dele que eu tinha. De mais ninguém. Meus amigos, minha família, Como meus fica pais. a cabeça, Valesca do céu. Exato. E eu fiz isso, na verdade, em 2008, eu decido sair da seleção exatamente porque eu vi que eu não ia aguentar mais. Eu joguei antes de 2008, eu joguei desde 2004, 4 temporadas fora do Brasil. Itália, 3 anos, Espanha, 1 ano. E aí, da Espanha, eu vou para a Olimpíada de 2008. Então, a minha ida ao Brasil era simplesmente para Saquarema, onde fica o centro de treinamento da seleção. Então, eu saía da Itália, eu era campeã italiana no domingo, o Zé Roberto ligava, parabéns, preciso de vocês na quarta-feira, em Saquarema. Eu estava na Itália, no domingo. Então, era pegar avião, deixar as coisas em casa, dar um beijo nos meus pais e ir para Saquarema na seleção. E aí eu fiz isso durante 4 anos. Em 2008, quando eu sou campeã, eu me vi realmente esgotada. Eu não cheguei a ter depressão e nada disso, mas o meu esgotamento e a minha percepção de que eu estava perdendo a minha família... O que era o lazer pra você, então, nessa época? Não Lazer? Treinamento. Zero. Caramba, não tinha. Nada. Eu não tinha lazer. Eu não participei de nada, de aniversários, de nada, de absolutamente nada, casamentos, de absolutamente nada. E com isso, com essa falta de cultivo, você vai perdendo seus amigos. Você nunca está presente. Você vai ficando distante dos seus pais, do seu irmão. Eu falo sempre que meu irmão se formou como piloto de avião e eu não estava presente na formatura dele. Então, em 2008, eu me vi... eu precisava tomar uma decisão. Porque ou eu continuava daquela maneira, ou eu saía. E eu não queria abrir mão de jogar fora do Brasil, porque para mim foram os momentos mais especiais da minha carreira. Então, eu tinha que abrir mão ou da seleção ou de jogar fora. E aí eu decidi abrir mão da seleção. Porque o jogar fora te dava uma folga, te dava um pouco mais de flexibilidade, não? Não jogar na seleção me dava uma flexibilidade. Porque aí eu morava 8 meses fora do Brasil, só que os 4 meses que eu tinha de férias. Porque esses 4 meses eu ia para a seleção. Entendi. Então, a gente tinha 3 dias no ano de férias. Porque era o intervalo. Quando termina a seleção, começa o clube. Então, você... deixa a seleção e vai para o clube. Deixa o clube, vai para a seleção. Então, isso vai somando e a conta não vai dar certo. Né? Então, a melhor decisão da minha vida foi ter deixado a seleção em 2008 e ter ficado com a minha família. Eu falo muito que em 2012, o Zé Roberto me chamou meses antes da Olimpíada de 2012. Eu poderia hoje ser bicampeã olímpica, mas eu sou bicampeã olímpica porque hoje eu tenho a minha família e tenho uma medalha de 2008. Então, no meu livro diz, eu troquei a medalha de ouro de 2012 pela minha família. Então, isso é muito forte para mim. Porque imagina hoje ter parado de jogar e se eu não tivesse cultivado esse outro lado da minha família. Então... É que tudo de muito cedo, né, Valesca? Quando a gente vê assim, é super legal estar nas Olimpíadas, mas não vê o fardo que você carregou para chegar até lá, né? Ninguém vê. Na quadra é lindo, imagina, né? Na quadra é lindo. É que essa preparação, com certeza, ela é muito mais difícil que os momentos do campeonato. Quando você chega no campeonato, você já se preparou, você já fez tudo o que tinha para fazer. A única coisa que você faz dentro do campeonato é se ajustar taticamente para os times que você vai jogar. Vou jogar contra a China, então eu preciso sacar bem, bloquear bem. Você faz aqueles ajustes finos no treinamento. E mais nada.
você não tem como aprender mais Eu nada. não consigo imaginar como não se trata a cabeça, valeu? Mas eu tenho batido muito nessa Porque- tecla. Porque é uma contraparte. Desculpa até te interromper, mas é um contraponto muito engraçado, porque tô falando pelo mundo corporativo, que é o mundo que eu vivo. Aí você fala assim, o próprio Bernardinho, um dos maiores palestrantes do Brasil, Sim. para falar de Sem liderança e dúvida. comportamento, mas não tem isso dentro da seleção. Aí você pega o Zé Roberto também fala, você pega as jogadoras, você, enfim, tal. O pós, né, o raio-x que você faz hoje disso é necessário, não se cuidava, mas isso faz sentido, mas é um autoconhecimento, um autopreparo mental que é inacreditável ver. Por ser uma menina tão nova, de ter uma maturidade dessa, porque talvez você vê o Bernardinho naquela época, né, gritando, que é um perfil dele, de nervoso, e na minha cabeça assim, como uma menina aguenta? Se não tem o preparo. Não vou mais jogar, né? Vou pegar as coisas e vou embora. Muitas, sim. Hoje em dia, muitas chegam nesse limite, né? Que a gente tá falando de abandonam o time. E a gente vê muitas matérias. Fulano de tal abandonou o time porque Não aguentou a pressão. tá mal mentalmente. Mas eu vou te falar que cada jogadora também busca esse equilíbrio individualmente. Eu buscava como? Na yoga, na meditação. Então, Mas você quis. Sim, porque eu via que eu tinha que Aham. buscar. Imagina que eu fui capitã de todos os times onde eu passei. E o que é ser capitã? Eu ouvi uma frase linda esses dias, que é exatamente: capitã é a guardiã dos valores. E é isso, eu tinha que prezar por todos os valores do time. Eu não tomava conta só de mim. Então, a yoga não era só para mim. A yoga era para resolver o problema da atleta, que talvez brigou com a outra atleta, que brigou com o técnico, e o patrocinador está cobrando o resultado, e eu preciso conversar com o técnico. Então, assim, eu tinha que fazer a faxina no time. Era isso. E eu tinha que cuidar da minha saúde mental para conseguir administrar tudo isso. Então, eu não vivi esses 30... Não 30 anos, mas pelo menos os últimos 20 anos, eu não vivi só pra Valeuska. Não era Pra ela como só... atleta ali. Não era só ela eu. sozinha, egoísta ali, não. Era o Não todo. era só eu, porque eu era capitã. Então, tudo tinha que funcionar. Então, eu tinha que prestar atenção em tudo. E outra coisa, quando você é referência, você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, com todas as suas ações. Está todo mundo prestando atenção em você. Então, isso é muito mais pesado do que as pessoas podem imaginar. Do tipo, por que a Valesca fez isso, eu não posso fazer? Exatamente. Nos mínimos detalhes. Em tudo. Nos mínimos detalhes, vamos para uma festa. Todas as jogadoras. Eu ficava 1 hora e ia embora para casa. Porque eu não podia participar, eu não podia beber. Por quê? Eu vou chamar a atenção de alguma atleta no outro dia? Como? Com que moral? Como? Se eu estava bebendo junto com elas. Então, era uma coisa muito... Era uma Pensada. preparação e muito muito pensada. Eu tinha que ter estratégias também para isso. Como que eu vou exigir que ela chegue no horário do treino se eu tô atrasada? Então, É um exemplo a todo momento. Né? Eu vou cobrar. Gente, vocês precisam se cuidar melhor com a alimentação, porque tem uma ou outra fora do peso. Mas eu tive comendo coxinha ontem. Como que a gente vai resolver isso? Porque é muito mais legal copiar o exemplo do mal. Né? É muito mais legal. Não é legal. É mais fácil. É muito mais fácil. Se ela chegou atrasada, por que eu não posso? É muito mais fácil. Se ela comeu um X-Bacon, por que eu não posso? Exato. E aí, como que eu como X-Bacon e falo pra outra não comer Vai comer alface? Vai pra porque eu sou magra e ela não é? Não. Não, É porque a alimentação alimenta o nosso corpo para nossa performance na quadra. E a gente tem que entender muita coisa. Muita coisa. Você já pensou em algum momento, ou isso passa na sua cabeça, porque é difícil ver uma capacidade de liderança e da forma como você fala sem pensar em algum momento em ser técnica? Não, eu acho que não. Eu acho que eu cheguei no meu nível de capitã já. Não. A responsabilidade muda. É muito grande. Não, e assim,
Eu não sei se hoje eu gostaria de voltar para dentro da quadra. Eu gostaria de aprender muitas outras coisas. Como uma mentora, uma conselheira, alguma coisa do tipo, ou não? Eu acho que hoje eu posso sim usar tudo que eu vivi, porque jogadora de vôlei já tem uma história de construção de carreira. Agora, jogadora de vôlei capitã é diferente. As referências são diferentes. Então, a minha história realmente é diferente de uma outra jogadora que não foi capitã. A vida da Fofão não foi fácil todos esses anos, porque ela era a capitã. Então, a capitã tem uma função diferente de uma jogadora comum. Por exemplo, segura a bronca? Tudo, você segura absolutamente tudo. Se você vê que tem uma relação ali que não está dando certo, que pode atrapalhar o grupo, por quê? Eu digo sempre, a gente não precisa se beijar todo dia, a gente tem que se respeitar. Entrou dentro da quadra, é o que a gente tem que fazer. Ninguém precisa ser amiga, mas se em algum momento tem alguma relação que está interferindo dentro do time e no desenvolvimento do time, é aí que eu tenho que interferir. E nem sempre essa conversa é agradável. Nem sempre não. Nunca essa conversa é agradável. Porque a vaidade existe, somos 15 mulheres juntas, criadas diferentes. Você está coçando a cabeça, né? Eu entendi. Somos 15 mulheres criadas por famílias diferentes. Isso te explica que somos muito diferentes em muitas coisas, com pensamentos diferentes, com crenças diferentes. E nós latinos somos poucos sentimentais, emocionais, quase nada. E as mulheres são menos ainda. E quando você soma isso à vaidade, você potencializa. É uma bomba. É uma bomba atômica. Então, eu andava com uma bomba, uma granada na mão todos os dias. E aí você realmente tem que... eu preciso conversar com a jogadora tal amanhã. Então, hoje eu já estava aqui, me preparando, tomando uma taça de vinho e criando a estratégia de como será essa conversa. Por quê? Porque eu preciso que ela entenda o meu ponto de vista e eu preciso que ela entenda que ela não está contribuindo para o andamento do time inteiro. Então, algumas decisões eram muito importantes, porque o técnico me pergunta: Valesca, o treino amanhã é melhor às 9 ou às 10 da manhã? Aqui, nessa resposta, eu não estou pensando o que é melhor para mim. Para mim é melhor às 9. Não é esse pensamento. Você deixa o seu pensamento de lado e você começa a pensar... hoje o treino acabou um pouco mais tarde. Amanhã, então, eu acho melhor fazer às 10, porque todo mundo vai chegar mais recuperado para treinar amanhã. É esse pensamento. Não o pensamento, é melhor acordar mais tarde, né? Eu gosto de dormir um pouquinho mais. Não é isso. E muitas coisas também você não põe no grupo para discussão, porque isso não vai te levar 15 mulheres tentando decidir alguma coisa. Esquece. Qual uniforme que a gente vai viajar? Eu quero o amarelo. Eu prefiro o preto. Mas eu prefiro o branco. Em alguns momentos tinha que impor. Exato. Decide, Porque aonde vai parar essa decisão? 3 querem o branco, 4 querem o amarelo e 2 querem o preto. Decidiu, amanhã viajaremos de amarelo e ponto. Chegou ao ponto de em algum momento do ciúme, falar assim: Valesca, eu que tinha que ser capitã, não você. Você não sabe conduzir o time. Não, nunca. Não te respeitavam? Muito. Mas eu te falo sempre, pela minha postura. Pela maneira... Então, eu já chegava nos times, ninguém nem perguntava quem ia ser a capitã. Todo mundo já sabia, a capitã é a Valesca. E ponto. Você era brava? Eu não sou muito brava. Firme. Eu acho que sou. Sou porque, senão, se as coisas não andarem Perde ali. perfeitamente, a gente não vai ser campeã. A gente tá ali para quê? Para ser campeã. Então, as coisas não podem sair da linha. A gente tem que andar naquele caminho. E eu aprendi vários caminhos com tantas derrotas.
Então eu já sabia. Em alguns momentos, eu tinha um feeling tão, tão especial que a gente estava no aquecimento de um jogo, eu já estava sentindo que aquilo não estava bom. Aí eu falava, gente, isso não tá legal. Se a gente não mudar aqui do aquecimento, a gente vai perder esse jogo. Então eu reunia todo mundo e falava assim: vocês estão percebendo que a energia não tá legal, que a gente não tá fazendo a coisa focada, então vamos mudar isso agora, porque o resultado do jogo vocês já sabem. Então eu conseguia interferir antes do resultado. E sempre. E aí, quando a gente saía ali né, a gente formava um grupo, eu falava, e aí quando isso se abria, eu já via que A postura mudava. a fisionomia já Era outra ali. estava em alerta, estava todo mundo em alerta, já estava todo mundo diferente. Então, essa observação eu aprendi muito com aquela geração de 96. Elas me moldaram muito. Você foi forjada ali, né? Não, eu fui construída Ida ali, à a força força. Porque não tinha. A gente dava uma risadinha num aquecimento, Ana Moser já chegava. Estão desconcentradas, hein? Vamos concentrar. Era. Então era impressionante. E foi assim que eu aprendi. E aí você foi passando, né? E aí eu fui passando. É mito ou verdade que ninguém gosta de ganhar medalha de prata? Quando você disputa o bronze, você termina com uma vitória. Quando você disputa o ouro, ganha a prata, você termina com uma derrota. Então, a sensação é diferente. Porque às vezes, acho que eu vi alguns memes, né, de imagem de quem vai receber a medalha de prata com uma cara assim, e Sim, de bronze porque feliz você demais, acabou né? de perder. Com o bronze, você acabou de ganhar. Você entrou num jogo e ganhou, e vitória. E quando você... A adrenalina da vitória e a sensação e os hormônios estão todos da vitória. Quando você... Imagina você ter a chance de ganhar um ouro e perder. A cara da prata é decepção. Não que não valha, meu Deus, é o Somos prata segundo olímpico. do mundo, é o segundo. Quantas equipes estavam ali para ganhar aquela medalha? Mas é porque realmente a sensação que você termina o campeonato, termina o jogo, ela é diferente da do bronze. Engraçado isso, né? Eu nunca tinha ouvido isso de um atleta olímpico. E é engraçado porque faz todo sentido, né? Não, faz todo sentido. Que eu perdi, né? Eu perdi o ouro. Sim. Eu não ganhei a prata. Exatamente. Eu perdi A o ouro. sensação é essa. E muitos brasileiros entendem como isso também. E isso é feio, né? Porque você... eu falo que gente, quando você chega na Olimpíada, tem milhões, o mundo inteiro tá ali. O mundo inteiro tá ali para quê? Para ganhar uma das 3 medalhas. E aí, você chegando na Olimpíada, você já deixou muita gente para trás. Quando você sobe no pódio, você tem que se sentir, no mínimo, uma privilegiada. Ou bronze, ou prata, ou ouro. Eu acho que a cor independe. É claro que quando você ganha o bronze, você almeja uma coisa melhor. E isso não é o problema de almejar. O problema, eu acho que são os comentários de alguns brasileiros, sim, porque a gente sabe que brasileiro não tem muita memória. Uhum. A gente sabe disso. Quando você fala que medalhista olímpico nos Estados Unidos, medalhista olímpico, eu não falei a cor da minha medalha. Sim. Você fala, ela é uma medalhista olímpica. Você nem pergunta, as pessoas nem perguntam a cor dessa medalha. Você é tão importante quanto aquele que venceu. Então, eu acho que isso a gente pode melhorar muito, né? Dar valor a coisas tão importantes que a gente, às vezes, deixa de lado. Quem nos ouve, talvez tenha adolescentes, enfim, que participam das suas seleções, dos seus campeonatos interclasse, regionais, estaduais, enfim, tal. Qual a importância de comemorar as pequenas vitórias e as grandes vitórias para Valesca hoje? Talvez indo lá, talvez o meu primeiro campeonatinho na escola, que eu ganhei aquela medalha comprada igual de todo mundo, com os ramos escrito honra ao mérito. Mas comemorei aquela medalha Aquelas com que peso. estão guardadas Que estão até guardadas até hoje, hoje. claro, que elas são importantes. Qual a importância de comemorar as pequenas vitórias? Primeiro eu vou começar por uma frase do Bernardinho que me guia muito. Até para manter esse equilíbrio mental que a gente tanto fala. Não fique muito feliz com o sucesso.
com a vitória. E não fique tão triste e tão decepcionado com a derrota. Os dois são passageiros. Então, essa frase, para você manter um equilíbrio mental, ela é muito importante. Uhum. Porque eu digo sempre, eu venci o atleta, ele vence hoje. Amanhã, se ele disputar o mesmo jogo, ele pode perder. Então, a vitória de hoje, ela não serve mais para amanhã. Amanhã você tem que acordar e construir uma nova vitória. Então, as medalhas são muito importantes para te lembrar o tanto que você trabalhou para chegar ali. Eu falo muito que 2008, aquela medalha de ouro é muito, muito simbólica para mim, mas para me lembrar do que eu Percurso. fiz para qual foi, como que eu cheguei aqui. Então, quando eu subi no pódio e peguei a medalha, eu me lembrei até das gerações anteriores que construíram alguma coisa Pra seleção tá ali. para que aquela geração chegasse a ser medalha de ouro, porque quantas mãos passaram, né? Quantas construções, quantas pessoas contribuíram para que aquela medalha acontecesse realmente. Então, toda vitória é muito importante se você sabe colocá-la no lugar certo. Porque é o que eu digo, você venceu hoje. Para você vencer amanhã, você tem que construir tudo de novo. Eu acho que É isso. é isso, é exatamente Muito isso. louco. E dentro disso também, por curiosidade, vou falar que a grande maioria, nas suas profissões normais, não de esporte, tem uma dificuldade em se capacitar, em treinar para entregar o melhor resultado, seja para sua empresa, para o seu negócio, enfim tal. Qual o volume de horas de treinamento que você tem numa preparação olímpica antes de entrar num jogo? É todo dia? Não. Natal, Réveillon, feriados, isso não existe. Então, a gente perde a noção até de que dia é feriado ou não. A gente não sabe. Mas assim, é uma carga horária também Não, carga horária de todos os dias, 7, 8 horas por dia. treinando, Treinando. preparando, academia, musculação, Sim, tudo. tudo. A gente divide, né? A academia, a parte técnica a gente faz de manhã. E a gente fala academia e parte técnica, mas tem a parte fisioterápica que você faz ali Sim. depois. Isso conta também como treinamento. Mas pré-Olimpíadas, quantos meses assim vocês ficam só treinando? Entendi. A gente sai, acaba o campeonato nos clubes e a gente vai imediatamente para isso 4 meses. Só treinando. 4 meses concentrados em Saquarema, respirando aquilo. E as pessoas não percebem isso, acho que é só entrar em quadra, né? Sabe que tem um amigo meu de BH que não acompanha muito esporte? Depois que ele me conheceu, ele acompanha mais. Ele estava no Rio, foi ver um jogo meu no Maracanãzinho, e ele falou: Nossa, mas você treina também? Eu achei que você vinha só para o jogo. Então, as pessoas não entendem que se você realmente não se preparar, se não se qualificar, eu acho que essas histórias, elas se encontram muito e tem uma história em comum, porque quando você trabalha e precisa entregar, né, na empresa Sim. onde você trabalha, você precisa entregar um projeto, a dedicação vai determinar muito o resultado final do seu projeto, de como você entrega no final. Quantas horas você ficou? Será que o outro ficou mais horas que você? O Bernardinho sempre fala, ninguém vai treinar mais que a gente. Isso vocês podem ter certeza. Se eles estão treinando diferente, eu não sei o que eles estão fazendo, mas mais que a gente nunca vai sair de um campeonato dizendo, mas A gente treinou o pouco. time tal treinou mais que a gente. Nunca. Nunca. Então, por falta de tentativas e de preparação, não foi. A gente pode perder, pode tentar entender por que a gente perdeu e voltar lá no treinamento para fazer diferente alguns pontos. Como na quadra você prepara o seu ouvido para ouvir a voz do Zé Roberto e do Bernardinho e não da torcida? Eu não ouço a torcida durante o jogo. Absolutamente. Pode estar bagunça Sabe que for. esse fone aqui? Aham. É como se quando eu entro na quadra, eu faço uma preparação antes no O que vestiário. você faz? Me conta. Você tem suas manias? Todas as jogadoras têm as suas rotinas.
Eu não tenho. Eu sou zero superstição, porque, meu Deus, se uma camiseta que eu joguei ontem me der a vitória de amanhã, é muito fácil, né? Então, eu tenho muita rotina do jogo. O que eu faço no jogo, no dia do jogo, é muito cronometrado. O almoço, o meu descanso depois. Eu procuro não marcar reunião, nada que vai mexer comigo para decidir alguma coisa. Então, minha energia daquele jogo, daquele dia, é exatamente para o jogo. Então, assim, nada pode interferir naquele dia. Então, eu me preparo realmente. Terça-feira é o dia do jogo, então não tenho que sair para fazer unha, não tenho que fazer nada, tenho realmente que me preparar. No vestiário, hoje em dia, com essa nova geração, tem música alta, tem telefone, né? Tem o bate-papo, tem o Instagram, elas estão sempre ali muito conectadas, postando e olhando o que os outros estão postando, quem que jogou, quem está jogando. Então, eu acho que é muita informação. E eu chego, troco de roupa e começo meu pré-aquecimento. Eu faço um pré-aquecimento dentro do vestiário e cuido muito da minha respiração. Então, eu começo a me conectar. Já penso no que eu preciso fazer. A gente tem a tática do jogo sempre estudada, a gente vê vídeo. Então, eu já penso no que eu preciso fazer naquele dia, quais são os pontos fortes do adversário. Então, eu já entro no jogo já com essa preparação. Quando eu entro na quadra, 5, 6, 7 mil torcedores, eu não ouço absolutamente. É como se eu tivesse de fone, sabe? E parece que esse fone abre quando o técnico vai falar, como uma jogadora vai falar, porque eu sempre saio do jogo e alguma das meninas, você não viu que a torcida estava xingando não sei quem? Você não viu? Gente, eu não ouvi. Você não viu que tocou a música? Não sei quem. Gente, eu não, sinceramente, eu não ouvi nada. Eu saio como. Eu saio do jogo falando mais alto, porque você precisa se comunicar. E aí é a única coisa que eu percebo que eu sempre saio do jogo e tô com um tom, um volume de voz mais alto, mas é só, assim. E eu termino o jogo exausta, porque eu acho que o nível até por ser capitã, você tem que ir no juiz. Então, assim, são muitas funções que demandam muita energia, né? Então, eu sempre procurei me preparar muito para esses momentos. Lógico que o pontuar é o que qualquer jogador quer. Mas o rally, por exemplo, é um tesão de estar e de ter esse bate-bola sem cair, sem cair, sem cair, de buscar a última bola o mais longe conseguir. Enfim, eu fico imaginando o prazer disso ou não. O melhor, enfim, colocou a bola no chão, tá valendo. Muitas pessoas gostam mais do feminino porque existem esses ralis. E eles são. Eu acho que é o que dá a beleza para o jogo. E a gente fica, nossa, agora quem que vai derrubar a bola? E uma outra coisa interessante, porque eu participei das gerações passadas, então eu participava do fundo de quadra, da defesa e do passe, que as gerações que vieram depois de mim se especializaram numa função, numa posição da quadra e não faziam todas essas funções, depois que veio o líbero para o jogo. E eu participava, então, desses ralis na defesa e, assim, era uma coisa que eu gostava muito, porque imagine você cai no chão. Você tem que ver um rally com as japonesas. Elas se multiplicam na quadra, é uma coisa quase que sensacional. Elas se multiplicam na quadra porque são 6 e elas chegam em todas as bolas. Então, é realmente um dos fundamentos que eu mais gosto. Eu não terminei com essa função, porque depois veio a líbero e se especializou realmente nisso, mas as pessoas me perguntam quais são os fundamentos que eu mais gosto, e a defesa que proporciona os grandes ralis era um dos fundamentos que eu mais gostei Mais que bloqueio? de fazer. Não, mais que bloqueio não, porque é a minha especialidade. Mas é que bloquear é muito difícil e muito bom. E bloquear depende de uma sincronicidade de todo o time. Depende de um bom saque, depende de uma boa marcação, depende de um bom tempo de salto
para a bola. Cada bola tem uma velocidade diferente. Então, eu sou, né? Essa era a minha principal função, atacante das bolas rápidas e bloqueadora. Então, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Muito, mas a defesa tá aqui, ela tá aqui comigo. Uma outra dúvida, Valesca, assim, até para outras analogias que eu gosto muito disso, pensando até no nosso público também. Existia um pré-julgamento do adversário? Exemplo, vou entrar em quadro hoje, sei lá, contra Cuba, Itália, Japão. Preocupação, vou entrar contra, sei lá, um país que nunca foi tão relevante no vôlei. Vamos entrar mais sossegado que o jogo já tá ganho. E aí, né, com esse pensar e entrar lá, não é assim que funciona. Tinha esse pensar, às vezes? Vocês tinham que dar uma sacudida como capitão e falar em respeitar o adversário, não importa se ele tem um histórico de vitórias ou não, mas a gente pode ser surpreendido naquele jogo, enfim, tal. Não, o discurso antes do jogo já é esse. Já é esse. O máximo que o que a gente puder fazer com esse adversário, em respeitá-lo, se for 25-0, 25-0, 25-0, nós vamos fazer dessa forma. Então, o respeito ao adversário é você realmente fazer o seu máximo para que... É um adversário. A gente sabe do potencial do adversário. Isso todo mundo sabe. Né? Vai jogar Brasil contra Marrocos, não sei. Marrocos não tem uma tradição no futebol. Isso a gente já conhece. Mas quando você entra no jogo, o jogo é jogado. Né? E aí, qual é a forma de respeitar o adversário? É realmente ir 100% para a bola, para o ataque, ir em todas as defesas. Então, é realmente se dedicando. Então, o discurso era: não vamos cair na armadilha de que o time é tecnicamente inferior. Porque ele é tecnicamente inferior. Porque a gente conhece as habilidades. Isso a gente sabe. Não tem como fugir disso. Agora, cair nessa armadilha de que nós vamos ganhar o jogo que ainda não foi jogado, isso é realmente falado antes do jogo para já preparar né, todas as jogadoras para não entrarem ali achando que a coisa vai ser mais fácil. Em time que tá ganhando, se mexe? Não, não se mexe. Né? Pra quê? Você ficava a pé da vida se tava rolando um puta jogo gostoso e te tirava? Mas eu acho que aí são estratégias também. Tá. Se a gente tem um campeonato muito longo, desgastante... Vamos cuidar. Se a gente tá com o jogo... Se a gente abre uma vantagem, isso todos os técnicos fazem. Se você abre uma vantagem no jogo considerável, confortável, você vai colocar todas as peças para jogar. Porque é impossível você chegar num campeonato mundial que foi disputado agora recentemente, um campeonato que durou 21 dias, com 12 jogos, com um dia de intervalo, você contar com todos os jogadores, todos os jogos e todos os pontos na quadra, como que essa jogadora vai chegar numa final fisicamente? A gente não pode também dar a oportunidade de todas as jogadoras sentirem aquela sensação, estarem dentro do jogo, contribuírem também, porque elas também treinaram. Isso também é muito importante coletivamente. Sim. Então, existem muitas estratégias para o jogo. Tira uma peça, descansa um pouco, vai voltar no próximo set. Sentiu algum... A gente também tem os problemas das lesões que acontecem. Sentiu, pode agravar, então vamos segurar, colocar outra. E a gente realmente treina para que todas estejam no mesmo nível, para que né? A gente tem os incidentes também dos jogos, né, dentro da quadra, torcer um pé, e aí tira, a outra tem que entrar, tem que manter o nível da equipe. Então, eu acho que é isso. E separar a vida pessoal de profissional. Ontem briguei com meu marido, com meu namorado na época, fechamos o pau na briga, eu entro em quadro e falo, nossa, esse saco, esse corte de bloqueio vai ser como se fosse na cara dele. Entra, não, consegue separar. Consegue virar a chave e falar, não, calma, respira, estou jogando. Não, emocional de novo. Eu acho que é um aprendizado, um autoconhecimento isso. Não dá para você descontar nas outras pessoas que trabalham com você o que aconteceu na sua casa. Elas não têm absolutamente nada a ver com aquela situação. Separar, né? É difícil, mas eu acho que você vai conseguir, você vai
aprendendo isso com o tempo. Que deixar... Muita gente jogou... Eu já joguei com a minha sogra operando de um problema que ela tinha na cabeça. Uma cirurgia super... Eu estava jogando em Valinhos. As pessoas percebiam que eu estava tensa, mas eu tinha que jogar. Então, como que... E assim, eu estava jogando exatamente no momento da cirurgia dela. Meu marido estava sozinho, então... Mais um momento que eu não pude estar presente com ele. Ela numa sala de cirurgia, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, o técnico sabia disso, mas eu tinha que jogar. Então, como que você... Como lidar com isso? Como lidar com isso? Difícil, né? Difícil. Micos ou algo engraçado que a Valesca já fez em quadra? Mico? Já rolou? Ai, graças a Deus não, né? Idioma, brigar com o juiz, nada. Rasgar shorts. Não! Eu acho que eu sempre fui muito comportada. Nada. Porque se eu rasgo o short, a outra também pode rasgar. Pode rasgar. Né? Brigar com o juiz, claro, às vezes. Algum adversário no outro idioma vem e fala um monte de coisa pra você não entende nada e você só concorda? Não, né? Se eu não entendo nada, eu nem nem concordo. concordo. Só olha, as caras de paisagem. Exatamente. Imaginando, né? Porque passou na rede, não passa se cumprimentando, né? Passa. Provavelmente deve ter falado alguma coisa que eu não entendi. E aí, se eu não entendi, tá tudo bem. Tá tudo bem. É demais isso, não? Conta do seu documentário pra mim agora. Que tá rolando. Nossa, meu documentário. Teve agora o Golden 7, né? Foi o último? Foi o último lançado. Tô por dentro, hein? Tá por dentro, sabendo de tudo. Conte aí. Documentário foi uma iniciativa da minha equipe há um ano atrás, quando eu resolvi entrar no Instagram, porque há um ano atrás eu nem tinha Instagram. E aí a minha equipe disse, por que a gente... Eu tinha decidido parar de jogar, então eles já sabiam que seria a minha última temporada. Vamos registrar esses seus últimos momentos na quadra? Eu falei, meu Deus, mas a gente vai registrar os últimos momentos, mas a gente quer contar como que aquela menininha de 12 anos entrou no ônibus. Então, a gente conta, a gente tem... A Duda me fez com 12 anos de idade, então tem uma menininha que me faz com 12 anos de idade. Eu fui gravar com a Duda, imagine eu batendo bola com há 30 anos atrás. Que demais isso. Com aquela menininha que tinha os seus sonhos e eu com novos sonhos agora. Então, eu revisitei tudo, a história toda, com os professores que eu te contei, com todos os professores que me levaram para fazer teste, com os meus pais revisitaram tudo isso junto comigo, porque eles tiveram que contar a história. Aproximadamente 30 depoentes, atletas e técnicos, me ajudam a contar essa história também. Então, esse documentário tem o meu olhar, mas tem o olhar deles também, de como aconteceu a história. E aí a gente conta desde os 12 anos, então a gente passa por todas as Olimpíadas, passa pelos 7 anos que eu joguei fora, até chegar em maio de 22, que tem 6 meses, né, do meu término, esses últimos momentos no Praia Clube, de despedida mesmo. Então, o ano inteiro foi de despedida. Eu pude me organizar, então, nesse sentido, de ir me despedindo da apresentação, das jogadoras, das outras equipes. Então, foi muito especial ter planejado esse encerramento. Então, a gente criou camiseta, presenteou os fãs no Instagram, e eles participaram muito disso. Alguns participaram da premiere de lançamento do documentário aqui em São Paulo. Então, assim, foi muito especial esse lançamento. Como foi para você ver tudo isso? Deve ser muito prazeroso, né? É muito louco, porque eu só parei para pensar na minha história na pandemia, quando o campeonato foi cancelado. Então, com 40 anos, depois de 12, eu parar para analisar tudo o que tinha acontecido e depois poder preparar o documentário, foi muito especial para mim. Foi muito bacana. E eu acho também que é uma forma de agradecer todas as pessoas que me ajudaram nessa trajetória. Então, eles têm um nome,
a imagem gravada, registrada Pra história, do pra meu eternidade. agradecimento. Pra Do eternidade. meu agradecimento, porque eles fizeram parte. Que demais isso. E o último jogo foi contra o seu primeiro time, foi isso? Exatamente. Ainda teve uma coisa muito, meu Deus, muito simbólica. Com o meu primeiro time jogando uma final de Superliga. E depois a gente se encontra no Sul-Americano também. O time do Minas, Praia e Minas. Esses times disputam todas as finais dos campeonatos que acontecem no Brasil. Então, esse encontro também foi muito Foi. especial. É. E aposentaram sua camisa, é verdade? Nossa, gente, te passaram bastante informação, né, dona Loida? Aposentaram minha camisa no Praia. É a primeira vez que uma brasileira do vôlei recebe essa homenagem de aposentar a camiseta. Então, hoje eu volto no Praia, a minha camiseta número 1 de capitã Tá lá. tá lá eternizada. É muito bacana, porque é um time que eu encontrei com uma base muito sólida já participando da Superliga. Só que é um time que precisava de muitos ajustes. E eu acho que eles acreditaram muito em mim para esses ajustes, com toda a bagagem que eu já tinha. Então, eu, junto com a comissão técnica e com os diretores, a gente mexeu muito na estrutura, sabe, do time. E no primeiro ano que eu cheguei, a gente disputou a primeira final do Praia Clube. Então, eles sentiram esse gostinho de como era disputar uma final. E aí a gente foi construindo, trocando gente, profissionalizando as coisas. E hoje eles disputam. E 3 anos depois, a gente conseguiu o primeiro título do Praia Clube na Que Superliga. orgulho, não? Foi demais. Assim, e a cidade é apaixonada com vôlei. É uma cidade. Eu sou cidadã honorária de Uberlândia. Uau! Até isso, gente. Uau! É demais. Assim, é um projeto que ficou assim no meu coração. É um lugar que eu queria muito finalizar a minha carreira, até pelo respeito, pelo carinho que eles têm pela minha história. E eu acho que por tudo também que eu consegui dividir com eles, sabe? De estrutura, de aprendizado. Então, foi muito bacana. É gostoso que você fala, seu olho brilha de uma forma até diferente. Né? Eu amo, eu tão amo bom mesmo. isso, né? A gente está até programando, porque eu vou lançar um livro em janeiro, e a gente já está até programando algumas datas de lançamento, e minhas primeiras cidades são São Paulo, que eu vivo e amo também, Belo Horizonte, dentro do Minas Tênis Clube, que é onde eu comecei, e Uberlândia é uma outra data. Não no Mercadão comendo giló. Não, eu não gosto de giló. Eu também não, mas é que é tradição, Exato, né? meu pai adora. Eu Deixa também ele acho ouvir que não. eu falando isso. Mas o pão de queijo, Pão de queijo tá todos ok. nós gostamos. Tudo tá ótimo. Não é? E o que vem da Valeusca para os próximos meses e para 2023? Meu Deus. Eu acho que pensar no lançamento desse livro, que é um projeto que o documentário termina com a minha saída da quadra. O livro conta essa história também com muito mais detalhes, porque a gente consegue detalhar muito mais coisas no livro, mas o livro tem essa reviravolta dessa renovação, dessa transformação do que será essa nova fase mesmo, que eu acho que começa em 23, com o lançamento do livro. Eu tenho um projeto com algumas ONGs, que eu já comecei a fazer algumas lives no meu Instagram, contando história de pessoas, levando a minha história de sucesso e contando história de outras pessoas que ajudam tantas outras. Eu acho que dar luz a esses projetos e compartilhar a minha história e aprender a história delas é uma coisa que está me motivando e está me devolvendo muito aquela adrenalina que eu tinha no vôlei. Então, eu estou substituindo muito nessas conversas. Eu sou muito apaixonada por arte, então a gente está falando de ONGs, não só de vôlei, de ONGs de cantores líricos que eu amo. Você gosta de música clássica também, né? Eu fiquei sabendo, né? Amo música clássica. Eu fiz uma live esses dias com um cantor de música clássica maravilhosa. Fiz ele cantar Nessun Dorma pra mim na live, ele quase me matou. Enjoada, né? Enjoadinha. Não, eu adoro. Gente, eu sou muito apaixonada por música clássica. E então, eu quero muito estar presente
em muitos setores, não só no esporte. Eu acho que essa história inspira e motiva pessoas em Totalmente. diversas áreas. Semana passada eu tive num projeto em Belo Horizonte de crianças carentes que dançam. É muito bonito isso. Eu fui na apresentação final do ano delas. Então, é muito inspirador. Contar a história de quem está por trás desses projetos também. Então, dar à luz, construir essas pontes, é uma coisa que eu quero levar para 23, com certeza. Viu, na boa, eu vou dar só um palpite só, tá? Diga. Você tem que ir pro corporativo também. Você tem que palestrar. Tá vendo, Loida? Você tem que falar. Porque eu acho que essa analogia de liderança, essa analogia de trabalho em equipe, vindo de uma voz feminina, porque é muito fácil a gente ver um técnico, um jogador, um ex-jogador falar. É muito masculino. É muito masculino, é muito machista em alguns momentos isso. E eu acho que ter hoje, no mundo de hoje, uma história como a sua, com uma forma de conduzir, de falar, e você fala muito bem, eu acho que amarrar isso dentro do corporativo para falar de liderança, de quadra, de vitória, enfim tal, porque por mais que você não teve preparo, e eu vou dar uma opinião agora, né, em relação a isso, me perdoe. Eu estou exatamente aprendendo muitas coisas, e essa é a minha sede. Porque ver uma menina hoje, talvez entrar num time hoje com 18, 19 anos, no mundo que a gente vive hoje, com informação, WhatsApp, live, vai ouvir seu podcast, vai saber tal. Mas ver isso há 30 anos atrás, com a maturidade que você teve sem ter preparo, eu tô falando sem ter preparo técnico, você teve um preparo da vida dos seus pais, dos professores, do Heron, de todo mundo e tal, mas a capacidade que você teve de se formar, de se preparar, como menina, como mulher, sair de casa, morar em Curitiba, ser capitã, ir pra seleção, assumir, dar bronca nas meninas, ser a séria, não pode fazer isso, não pode fazer... Cara, tem que mostrar isso pra essa juventude de agora. E eu não tô falando de juventude do esporte, tô falando no mundo corporativo. Eu acho que essa analogia funciona muito, Valesca. Eu acho que é um momento que a gente precisa, porque quando a gente fala de saúde mental hoje, comparado à sua época, talvez a saúde mental na nossa época, né, somos próximos de idade, há 30 anos atrás, era algo diferente. Hoje a comparação é outra, né? Hoje, assim, talvez eu me torne uma pessoa famosa hoje porque eu tô na seleção, aí eu posso ter um Instagram legal, aí os padrões estéticos, aí a menina que assiste, enfim tal. E você pode dar uma aula disso, absurda. Eu acho que não só... Lógico, o trabalho com as ONGs são incríveis, mas essa analogia desse empoderamento, dessa liderança, dessa capacidade de persuasão frente ao time, eu tenho que dar o exemplo para as outras 15 meninas. Cara, você tem que usar isso a seu favor. De verdade. De verdade. Vai pra cima. É um dos projetos que estamos já pensando sobre isso. É porque eu acho que fechar essa caixinha desses 30 anos é um absurdo. Não pode. É um absurdo. Porque realmente o que eu vivi foi muito especial. E eu acho que pode atingir muita gente. Essa história pode atingir muita gente. Por isso que às vezes eu me emociono vendo o documentário, porque às vezes eu me pergunto, gente, aquela menininha entrou no ônibus aquele dia. Com a voz da sua mãe falando, marca o caminho. Olha isso. E imagina, eu não sabia que ia acontecer no dia seguinte. Imagina o que ia acontecer 30 anos depois, ou anos depois, 5 anos depois, né? Você não imagina, mas você se prepara. Sim. É isso. Se você está preparada, as coisas acontecem. Mas o fator acreditar de você é algo surreal. Porque eu acreditar desde pequena, né? E não acreditar pela vaidade. Acreditar pelo esporte, que eu acho que é totalmente diferente. Porque você fala assim, eu quero ser uma jogadora famosa pra estar na capa da revista. Não, eu quero jogar. Eu nunca falei isso na minha vida, eu acho. Eu quero jogar. Né? Eu não tô falando que as pessoas falam isso hoje, mas existe muito, né? Eu quero ser o Neymar, porque... Não, mas eu acho que as pessoas falam sim isso hoje. Falam, eu quero ser a jogadora mais bem paga do futebol. Sim. As pessoas falam isso hoje. E fazendo uma analogia, né? Eu falei, eu acho que eu vou fazer uma analogia ao futebol, porque a gente passando a Copa do Mundo muito próxima, mas nós somos um povo que vibra pelo time, que compra a camisa do time, que torce pelo time, que assiste o jogo acreditando naquele último minuto que vão fazer o gol, que vai mudar, que o pênalti vai ser bem batido, que a gente vai ganhar o campeonato, que vai vir um técnico bom, a gente xinga, a gente vibra, a gente comemora, a gente sofre. A gente não trabalha, a gente para o mundo inteiro.
Mas lá na minha empresa eu faço isso? Não. Lá com a minha família eu faço isso? Não. E por que não? Né? Por isso que eu acho que a sua história, para que as pessoas possam ouvir, faz todo sentido. Porque na minha família, na minha empresa, no meu negócio, eu não visto realmente a camisa do meu negócio? Porque eu não acredito que no último minuto, antes do juiz apitar, ainda há uma chance de eu fazer aquela venda, de eu ganhar aquele cliente, ou de levantar a taça no final do ano e falar, passamos o ano no azul, não no vermelho. Por que eu não tenho isso, essa sede de ganhar, essa sede de entrar em campo para talvez, o que é o meu hino nacional no topo do pódio, no meu negócio? Eu acho que a analogia da sua vida faz todo sentido para isso. Né? A gente quer jogar, a gente quer ouvir o hino, a gente quer ganhar a medalha de ouro, Sim. a gente não sabe quem é o próximo adversário, qual o terreno que eu vou estar ali, o que vai ter ali. Não, as histórias se Poxa. cruzam, se encontram Muito, em todos os lugares. muito. Eu tô conversando com essas pessoas das ONGs. O Gustavo me disse: eu fui pro The Voice, participei do The Voice, mas eu fui lá, eu não acreditava em mim. Eu falei, mas como assim você não acreditava em você? Eu falei, mas como que você canta Nessun Dorma, do Puccini, nas suas audições às cegas? Como que você não acreditava em você? Sim. Ou é maluco de cantar Nessun Dorma na audições às cegas. Não, mas eu me preparei 1 ano para cantar essa música. Eu falei, então espera. A gente está falando de treinamento, a gente está falando de estratégia. Sim. A gente está falando que você se preparou, você treinou isso. Então, você estava preparado. Você podia até não acreditar em você. Mas a preparação e o que você tinha que fazer para chegar naquele momento, você fez. Então, você não está falando que você cantou Puccini, Só por cantar. acordou e vou cantar cantar Puccini hoje. Não. Não, você está Você se se prepara? preparando há 1 hora. Então, é um jogo, né? Tem a estratégia, tem o dia da final. Quanto tempo você está se preparando? Então, as histórias, elas se entrelaçam e elas têm um Total. ponto em comum, como todas as outras. Olha aqui, e a gente conversando durante a conversa, o papo, eu falei, mas mas você está me falando que se preparou? Então é isso, é tudo um jogo. O vender, como que você se prepara para vender, Sim. para alcançar sua meta de venda? Quando você fala assim, a gente sabe, numa análise de jogo, como que o Japão joga, como Cuba, como Sérvia joga, como Sim. os Estados Unidos joga, porque você está conhecendo o seu adversário. Exato. Agora, eu vendo água, eu vendo grama, eu conheço meu adversário? Não. E que troféu que eu quero levantar se eu não conheço meu adversário? Então, assim, essa analogia faz todo sentido. Se a gente souber absorver e sugar isso de você, putz, tem que ir pra cima disso. Ó, Loida, vai trabalhar. Loida, vamos pra Vamos cima. trabalhar. Cara, porque é uma história que, amarrando, faz sentido pro cara que é empreendedor, faz sentido pro líder de uma grande empresa, faz Sim. sentido pro empregado que tá sem norte, sabe? Tá, eu quero me tornar o diretor, eu quero me tornar o capitão de um time, o líder, mas eu fiz o que pra chegar até aqui? E assim, a sua história é muito Qual é a linda. receita Qual é a pra chegar receita até pra ali? isso? Porque é muito simples falar assim, eu tive um patrocínio, era o sonho dos meus pais que eu fosse um jogador de vôlei, que às vezes alguns pais sonham com a profissão do filho, eu me preparei pra A isso. primeira pergunta, eu estou feliz fazendo isso? Me dá prazer? Me dá prazer? Porque daí o resultado, a consequência vai ser porque vai jogar ser bom. vôlei Sim, nesse nível, sem amor, esquece. não Não vai pontuar nunca. Não vai. Não, Exato. não vai nunca. É isso. Isso é mágico de ver, isso é mágico de ver. Que incrível. Obrigado por dividir tudo isso comigo Eu nesse que tempo. agradeço. Passou 1h30 aí de papo e voou. A gente foi profundo aqui, Foi, hein, nos foi. papos. Fale todas as redes sociais. Ai, meu Deus. Não, Valeuska. Já dizia Luciano Huck, soletrando. Ponto Oliveira. Quer que eu soletre? lógico. Eu sou craque em soletrar, né? Porque imagina. WALEWSKA. Ponto Oliveira. Ela tem 2 Ws e um K no nome. Exatamente. É difícil. Exatamente. E não é mais Valesca, Valeuska. Correto? Depois de Bernardinho é Valeuska. Valeuska. Gente, gostou? Você que tá vendo pelo YouTube, legal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon, pelo iTunes, não importa onde você tá ouvindo, compartilhe essa história da Valeuska. Acho que você pode começar um 2023 com um pensar diferente. Talvez você pensar no seu 2023 que campo você quer entrar, que campeonato você quer disputar, contra quem você quer jogar, qual o seu talento, E como você quer jogar e por que, acima de tudo. Quando a Valeuska diz, por que eu quero? Pra que eu quero? Tem muita gente que tá saindo hoje, vai começar um 2023 sem saber pra onde quer ir. Ou às vezes até acha que quer ir pra tal lugar, mas não sabe por quê. O que vai ganhar com aquilo e se aquilo vai te dar prazer ou não. Então, se não vai te dar prazer, cai fora.
O mundo já tá tão chato, tão difícil. Não, e Não é? mudar o percurso durante a caminhada é válido também, Total. voltar atrás, né? Mudar da direita para a esquerda. Isso também é válido, é autoconhecimento. Total. Mas a gente não para pra se conhecer. A gente só sai fazendo. Nós somos um povo imediatista. Sai fazendo. Sim. O que vai acontecer não importa. Não! Eu acho que hoje é o retrato disso. Que treinar, sonhar, acreditar no sonho, carregar fardos. Em alguns momentos decidi, eu fiquei muito tempo longe da família, isso foi um fardo, mas agora eu quero ficar próximo e eu posso ter essa capacidade de resiliência, de voltar, e agora eu quero viver isso. E eu posso entregar isso. E eu acho que não é o aposentar, eu acho que é o vou viver melhor agora, uma nova Renovar. fase, é o renovar, É. é um novo ciclo, uma nova energia, eu acho que As muito pessoas falam muito em sorte. E eu lido com isso de uma maneira muito estranha, porque eu acho que você pode ter sorte se você construiu a sorte. Ninguém tem sorte deitado na cama. sim, Você tem sorte deitado na cama? Não. Então, a sorte também é construída. Ah, a pessoa teve sorte na final. A gente não tem sorte. A gente constrói a Constrói. sorte. E aí ela acontece. É isso. Não precisa nem falar nada. É isso. Valeu, Ska, obrigado. De verdade. Eu Que que aprendizado agradeço. contigo. Eu tenho dito muito que o podcast está sendo uma pós-graduação para mim. E hoje foi uma masterclass, assim, absurda contigo. Eu quero assim. aprender com você palestras, foi hein? A gente vai incrível. conversar sobre Foi isso. incrível, de verdade, que a gente possa muito levar isso para acho que para quem nos ouve e, acima de tudo, provocar. Né? Eu acho que essa provocação que você teve hoje mexeu muito comigo e eu acho que com quem está ouvindo também, porque a gente tem que se sacudir, tem que querer mais e entregar o melhor em quadra. E às vezes a gente está entregando só feijão com arroz. Ah, pontuei, tá bom. Joguei, tá bom. É Não, mais fácil. não, tem que entregar o melhor. E é isso. Valeu, de coração mesmo. Obrigada, querido. Um ótimo 2023 para ti. Pra você também. Valeu, gente, que ficou até agora. E não perca que semana que vem tem mais podcast. Obrigado!